Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast de gestão de custos e riscos de preços e negócios rurais. No episódio de hoje, a gente vai debater como o gerenciamento de custos de produção pode auxiliar os produtores integrados de aves e suínos. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco em levantamento de custos de produção de diversas atividades agropecuárias pelo país. Comigo hoje, Edson Ishikawa, zootecnista e especialista em gestão de custos de produção, seja bem-vindo, e Rafael Ribeiro, assessor técnico da CNA. Olá pessoal, agradeço o convite para poder participar aqui do programa hoje. Bom, a ideia desse podcast hoje, especificamente focado em uma cadeia de produção bem diferente do que a gente está acostumado, né, principalmente do ponto de vista do produtor, que é esse modelo de integração, é chamar a atenção para o produtor para algumas situações que realmente fazem parte do dia a dia dele hoje, dentro do processo gerencial dele também, né, para que ele tome essas decisões um pouco mais seguros e consiga fazer a gestão da atividade dele de uma forma mais pragmática, pensando realmente em obter resultados economicamente viáveis com a atividade, né? A primeira pergunta, Edson, para a gente entrar nesse mérito já de gerencial da coisa aqui, é tentar traduzir para o pessoal que está nos ouvindo a questão da importância do produtor ter acesso tanto ao relatório de informação da produção integrada, né, o RIP, como a necessidade dele também conhecer e também validar o documento de informação pré-contratual, o ADIPS. Na sua visão, como é que esses documentos conversam com o modelo gerencial que o produtor tem hoje? Não, são duas informações extremamente importantes para o produtor integrado, né? A gente tem a questão do relatório de informação, relatório de informação da produção, né? Que, na verdade, ele congrega o que a gente tem de resultado técnico e econômico do lote, né? Então, a questão das datas de alojamento, a data de abate, qual que é o desempenho técnico que teve no lote, né? Então, a gente tem todo um acompanhamento zootécnico em cima desse relatório e junto com ele vem a questão dos valores de remuneração, né? E aí tanto a questão do valor de remuneração de pagamento do produtor como as avaliações de produtividade, né? E aí são avaliadas questões de conversão alimentar, mortalidade, o desempenho do lote, né? E ele é um documento que ele está previsto em lei, né? Então o integrado ele tem direito a receber esse documento e com base nele ele começa a avaliar o rendimento do lote dele, né? Tanto da parte econômica quanto financeira. Só não querendo te interromper, mas já interrompendo, só para chamar a atenção para esse ponto especificamente, né? Porque o produtor que não tem um esclarecimento quanto a essa viabilidade dele ter acesso a esse relatório, né? Da importância que ele significa e muitas vezes pode se sentir acanhado de ter essa conversa com a integradora, de receber esse material, e é importante a gente frisar justamente nesse ponto que é algo que está condicionando o modelo dele produtivo, né? Todos os resultados, principalmente os resultados técnicos, estão alinhados ali nesse material, e para ele se planejar realmente é um material essencial aí. Mas você estava falando aí, já entrando no mérito do segundo documento aí também, que é bastante interessante o produtor ter acesso. Acho que assim, até voltando um pouquinho à questão das RIPs, aí a gente tem um segundo momento também da importância dele, é de que o integrado ele pode estar ligado a alguma entidade de classe, né? Uma associação que possa estar fazendo uma compilação de dados e aí eu consigo também aferir se a definição das metas do que está acontecendo para os próximos lotes, ele está sendo feito de forma correta, né? E aí com essas informações, aí na verdade assim, a questão do documento de informação pré-contratual, ele é uma consequência do que eu tenho das RIPs, né? Então, eu tenho os dados de RIP, eu tenho o que está acontecendo na questão técnica, eu tenho o que está acontecendo na questão econômica, e isso vai balizar toda a parte de parâmetro técnico e econômico que é para ser inserida no DIPC, né? E esse DIPC, então, ele tem que ser validado em CADEC, né? Ele tem que ser apresentado os últimos 24 meses, né, de informação e a cada 3 meses atualizado. Então, a CADEC só vai ter acesso a esse tipo de informação se ela tiver acesso aos RIPs também. Então, ela é uma as duas coisas são interdependentes e uma coisa relaciona a outra. Então, o documento de informação pré-contratual vai ter as informações a partir do RIP.
Ou seja, a realidade daquele projeto de viabilidade, ele retrata de fato os indicadores parâmetros técnicos daquela região, daquela unidade. É esse o objetivo, Ishikawa? E a ideia é bem essa, né? Que assim, a realidade do que está acontecendo nos últimos 24 meses, a gente espelhar ela para frente para ser o documento de informação pré-contratual. E aí, em cima desse documento, o que o integrado vai ter? Ele vai ter uma expectativa do que vai ser realizado para frente. Então, aí eu começo a avaliar se o negócio é viável ou não e se é a minha melhor alternativa ou não fazer esse investimento numa granja para se tornar um integrado. E assim tem, só complementando aqui, Rafael, antes de passar a palavra, tem muitas situações ali que são definidas e que o produtor não fica pego de surpresa, né? Quantidade de lotes que ele vai alojar durante o ano, número de animais por lote, né? Então são informações essenciais para que ele tenha fluxo realmente do negócio dele, né? Mas você ia falar, Rafael? Só complementando o que o Ishikawa colocou, né? Um documento que retrata aí a média dos últimos 24 meses e ele, no caso das atividades integradas de aves suínas, ele é atualizado a cada 3 meses, né? Ou seja, você tem também uma mensuração, assim, uma mensuração da evolução desses indicadores também ao longo do período, né? Retrata uma média, mas com atualização também a cada trimestre, né? E como o Ishikawa colocou, são documentos previstos em lei, né? Só destacando aqui a lei da integração, a lei 13.288 de 2016, né? Que prevê aí o envio aos produtores do RIP, né? E também a validação do DIPC pelas CADECs, e também a própria constituição da CADEC. Isso é interessante a gente entrar no mérito, já que a gente já falou da CADEC 2 vezes aqui. Queria que você explicasse um pouco, Rafael, para o pessoal que está nos ouvindo aí, como é que é o funcionamento, como é que a CADEC surgiu e como é que é todo o parâmetro aí por trás disso para que realmente o produtor tenha isso como um ponto focal aí para discutir realmente a problemática que ele enfrenta hoje no setor, né? Tá certo. A CADEC ela é uma comissão, né, conciliadora que conta ali de forma paritária com representantes da indústria, né, ou seja, da agroindústria integrada e também dos produtores, né? E a ideia é que se discuta questões como gerenciamento, remuneração, parâmetros técnicos, a questão da tecnologia que vai ser utilizada dentro de cada sistema, né? Então é de fato ali uma comissão onde vai ter essa discussão e esse entendimento, consenso entre a indústria e os produtores rurais integrados, no caso aí da avicultura e suinocultura e outras atividades integradas também que constituem CADEC, né? É interessante a gente tocar nesse ponto porque a CNA apoia essa iniciativa desde a criação dela, né? Participou inclusive da lei de integração e da criação da lei, todas as provocações setoriais aí que envolveram a criação da lei. E aí, Rafael, no seu ponto de vista, como é que tem sido a atuação da CNA nesse sentido de dar fomento ao produtor para que ele tenha acesso realmente ao que a CADEC prevê? Essa é uma boa pergunta, Thiago. A gente tem desde 2019 o programa CADEC Brasil. É um programa que tem 3 pilares, basicamente, né? Um deles é a parte jurídica, ou seja, a CNA oferece às CADECs, aos produtores integrados, consultoria jurídica através da análise de contrato, elaboração de pareceres, nota técnica, né? Então, diante dessas demandas, a gente também presta esse tipo de consultoria às CADECs que fazem parte do programa, né? Um segundo pilar está relacionado à questão da capacitação, e aí já destacando que nessa semana agora, que ocorreu, no dia 12 a 16 de setembro, a CNA promoveu junto a técnicos e representantes de federações, um treinamento bastante intensivo com relação à legislação, técnicas de negociação, condução de reunião e o Ishikawa participou aí, inclusive, como instrutor na parte de gestão de custo, né? Então, o segundo pilar estaria relacionado a essa capacitação. E um terceiro pilar que está relacionado ao apoio, de maneira geral, às CADECs, né? Então, seja na questão da capacitação, nessa ajuda, nesse auxílio nas conduções das reuniões, né? Então, a gente também tem esse canal de comunicação para auxiliar da melhor forma as CADECs aí nas negociações junto à agroindústria, né? Trazendo aí equilíbrio nas informações, né? E diminuindo também a assimetria em termos ali de informação entre a indústria e o produtor rural. Não, perfeito. Eu acho que é interessante a gente frisar isso justamente para a gente entender a dinâmica de funcionamento, né, para que a gente consiga realmente evoluir nessa temática. E na sua visão, Ishikawa, esse comportamento ou essa relação que o produtor tem hoje com a CADEC, ele auxilia de que maneira no processo gerencial dele? Não, ele é bastante importante pelo seguinte, né? A CADEC ela tem a função também de fazer a questão das negociações de valores, de recebimento. Então, o valor de referência é a CADEC que define e faz ele ser cumprido, né? Então, toda a parte negocial e de remuneração do produtor integrado passa pela CADEC. E aí, nesse ponto, que é o interessante, né? Que realizando os levantamentos de custo, a CADEC consegue avaliar
se os valores estão sendo condizentes ou não, né? E se está de acordo aquele valor de remuneração ou não, né? Então, além do levantamento, a CADEC ajuda nesse sentido de criar esse relacionamento integradora e os integrados, né, os representantes de cada entidade. Você tocou num ponto aí interessante para a nossa temática aqui do podcast, que é a questão do custo de produção, né? A gente sabe que numa cadeia integrada, pouca coisa está sob controle do próprio produtor. Então isso é, por si só, um desafio para o sistema gerencial dele ali, tendo em vista o engessamento que o modelo produtivo dele tem, né? Então, nesse ponto de vista, Iscal, como é que você tem visto aí o produtor fazendo esse levantamento? Como é que o produtor tem se relacionado com esse tipo de levantamento de custo de produção? Se ele consegue fazer essa dinâmica, ter isso no processo dele de gerenciamento já bem enraizado, se ele está pecando em algum ponto aí referente às estratégias, principalmente focadas nessa redução de custo de produção ou num foco ou outro ali que ele tem deixado passar? Como é que você tem enxergado esse modelo de levantamento e monitoramento pelo produtor das questões referentes a custo de produção? Eu acho que o acompanhamento de um custo de produção, de maneira geral, no meio agropecuário, ele é bastante complicado, né? A gente percebe que existe uma certa dificuldade de ser realizado, né? Mas por conta da lei, por conta dela prever a questão da CADEC, a questão dos RIPs, os DIPs, a gente acabou tendo que se reorganizar para atender a legislação, né? E em cima disso a CADEC começa a trabalhar essa questão de custos e o produtor ele acaba entrando nessa rotina também de avaliar e controlar seus custos, né? Então, tanto para gestão interna como para passar informação para os membros da CADEC. Então, hoje a gente vê que tem uma evolução e principalmente essa profissionalização veio por conta de que cada vez mais as margens estão sempre mais apertadas, né? Então, nesse ponto tá se tendo uma profissionalização, uma parte técnica está mais bem organizada. Agora, ele realmente está exposto ao que está acontecendo no mercado, né? Então, os valores que estão sendo, os aumentos de combustível que foram e voltaram, ele está exposto a essa situação. A questão do aquecimento é um complicador nessa questão da guerra e o que as matrizes energéticas como que elas estão se comportando, né? Então, a gente tem uma escassez de alguns produtos, tem os valores mais altos, outros itens, né, como manutenção também é um item que pesa bastante, não tem como não fazer manutenção numa granja, né? Então, isso daí é uma situação que ele tem controlado, mas assim, ele não tem tanta ação em cima do que poderia mitigar esse aumento no custo de produção. Iscal, você colocou a questão da manutenção e no caso do produtor integrado, cabe a ele também o galpão, os equipamentos, né? Nesse sentido, acho que foi um item que a gente ouve bastante falar que praticamente dobrou de preço para você construir um galpão hoje e equipá-lo em relação a um ano e meio atrás, né? Essa informação ela é verídica hoje? Quanto mais ou menos uns 4, 5 milhões por galpão para investimento na avicultura? O que a gente percebeu é que realmente assim, ao longo do tempo os projetos foram ficando com escalas maiores, né? E isso era uma situação de que os projetos já vinham aumentando de valor, isso por conta de escala. E aí nos últimos 2 anos o que a gente viu é realmente uma explosão de valores aí e realmente praticamente dobrando o custo da implantação de um projeto novo, né? Então, e aí a gente volta para a mesma situação da primeira pergunta, né? Um alto investimento, eu preciso ter as informações da DIP e da RIP para saber se vale realmente a pena eu entrar num negócio que de repente o meu custo de implantação aumentou, mas a minha rentabilidade não, então aí eu tenho que avaliar muito bem se é um bom negócio ou não. Eficiência produtiva aí para diluir seus custos fixos ali, né? Então a sobrevivência do produtor vai passar muito por aí. Se a gente pegar alguns dados do Campo Futuro desse ano, né, a gente tem alguns levantamentos de custo de produção para o setor de aves e suínos aqui. Um modelo produtivo da região de Uberlândia, por exemplo, a gente constatou lá que 33% do custo operacional desse modelo era gasto com mão de obra, 20% energia e 10% sistema de aquecimento, lenha, enfim, todo o modelo que está produzido ali. E a gente vê que são situações onde o produtor não tem muito o que mexer, né? Se eu estou falando de mão de obra, se tem, por exemplo, funcionários fixos contratados, ele não tem como sair daquilo ali sem melhorar a eficiência produtiva, né? Não vai diluir aquele funcionário, o mesmo funcionário que hoje trabalha alojando aí 6
7 lotes por ano de aves, por exemplo, se eu conseguir alojar 6,5, 7,5, 8,5 lotes, claro que são situações hipotéticas aqui, né, pelo período, enfim, só para citar, é o que eu vou conseguir diluir o custo dessa mão de obra, daquele funcionário que está trabalhando ali. E os outros custos são referentes à questão realmente mercadológica, né, que você estava comentando aí, Nescau. A questão da energia elétrica, a gente vive está vivendo um momento bem complicado, né, de abastecimento. Se a gente pegar um contexto mundial da coisa aí, até internamente, a gente operou muito tempo com bandeira vermelha aí para tudo quanto é lado aí, justamente nesse sentido, né? E então são modelos que trazem essa questão dessa engessagem que o produtor fica um pouco mais complicado de mexer. E um outro agravante é a questão do que o Rafael colocou aqui, né? O tamanho do investimento que esse produtor tem lá, que é o custo fixo que para ele, na maioria das vezes, corrói muito da margem. Porque na hora que você precifica, por exemplo, a depreciação envolvida daquilo tudo que ele tem empatado hoje para produzir as aves, o suíno lá, mais a questão do próprio prolabore dele, né, da necessidade que ele tem hoje de fazer o caixa ali ou de ter uma remuneração para cobrir o seu custo de oportunidade, esse é um outro desafio, né? Essa situação, por exemplo, de depreciação é uma situação bastante complicada, né? Porque no dia a dia o produtor não vê o desembolso, mas ele tem que provisionar esses valores para em algum momento ter que repor o bem, seja por obsolescência, por fim de vida útil, né? E esse período aqui que os custos de produção, os custos de implantação aumentaram, mas o mesmo controlador que eu poderia estar investindo numa granja nova é o que eu vou repor. Então, se ele dobrou de preço, a hora que queimou o meu controlador de ambiência, eu vou ter que repor um que custa o dobro do que deveria. Não do que deveria, mas do que seria a série histórica, né? Então, nesse ponto, ele não tem realmente ação. O que poderia, talvez, ajudar a diminuição de alguns custos estaria ligada a alterações de manejo de produção, né? Então, um manejo alterando alguma forma de manejo. Mas aí está muito mais ligado às definições do que a integradora precisa para atender o mercado específico dela do que ao produtor integrado, né? Então, nesse ponto, ele também ele não consegue ter diversas estratégias para mitigar essa questão dos custos, né? Aí tem um desafio grande aí, né, Fábio? Com relação, acho que a parte da depreciação, né, não só a dificuldade, às vezes, de mensurar, de colocar isso dentro do custo de produção, mas destacando também que os próprios resultados hoje da atividade, né, basicamente a gente tem ali as despesas, os custos operacionais sendo cobertos, né? Então não sobra para poder fazer guardar esse dinheiro referente à depreciação, né? Então você na verdade tem, aí eu queria até ouvir a opinião de Chico, muitas vezes o sucateamento aí de granjas e aí isso vai interferindo nos próprios indicadores econômicos e aí vira aquela ciranda, né? Onde você tem uma queda no rendimento, no desempenho que vai impactar diretamente no custo, né? Já que hoje a situação em muitos casos é de basicamente cobrindo os custos operacionais efetivos da atividade, né? No nosso sistema de produção não existe milagre, né? Tem algumas coisas que a gente tem que fazer e tem que fazer, né? Então, essa questão de reposição de bens, a reposição dos investimentos, né? Então, quando eu acabo não adequando ou não repondo um item que acabou sua vida útil, seja um controlador, uma cortina ou um telhado que não tá legal, eu começo a ter uma perda de rendimento e de produtividade. E aí a questão de atingimento de metas e de produtividade ela é afetada, né? E quando ela passa a ser afetada, a remuneração do produtor ela diminui. E aí o perigo de cair nesse ciclo vicioso é que a cada lote que você recebe menos e a sua remuneração não cobre seus custos de produção, a tendência é que você fique com uma maior dificuldade de dar o giro e voltar para uma linha de ascendência, né? Então, o nível de exposição do produtor aí é muito grande, né? Porque justamente nesse sentido que você está colocando aí, se algum problema desse estrutural acontece e ele não tem essa capacidade de caixa que o Rafael colocou aqui, de repor aquele bem, todo o desempenho dele em termos de indicador técnico ali foi por água abaixo. Exatamente. Isso, não tendo desempenho, não tem remuneração, a margem que já não tinha desaparece de vez, né? É interessante a gente frisar nesse ponto, e até colocando um alternativo aqui, voltando na questão das CADEX, a gente está caminhando aqui já para
o fechamento desse podcast, eu queria chamar a atenção só para como as CADECs têm se comportado nos últimos tempos, né? A gente tem percebido aí que elas têm se especializado, né, com contratação de técnicos para auxiliar ali no processo gerencial da CADEC em si, né, a elaboração de planilhas de custo, que é isso que a gente está tentando debater aqui, trazendo essa vertente para o produtor que nos acompanha. E nesse sentido, Ishikawa, você acha que esse processo de profissionalização das CADECs é uma tendência? Isso vai continuar? O pessoal está se estruturando mesmo nesse sentido? Sim, não, isso daqui é uma tendência e já está consolidado que isso vai acontecer com bastante velocidade, eu imagino, né? Porque o que a gente sente é que as CADECs inicialmente foram formadas e é muito produtor com a boa vontade, né, de tentar resolver os problemas, mas a parte da percepção que ele tinha de que não estava bom, precisava ter uma parte técnica que definisse, mensurasse o quanto não está bom, o quanto pode melhorar, né? Então, essa tendência de profissionalização das CADECs, de ter um acompanhamento técnico, isso está ocorrendo, e aí, assim, nas diversas regiões que a gente tem acesso aí, ela está acontecendo de maneira bastante, assim, interessante, porque tem entrado muita gente boa nas CADECs, né? Então, o nível de conhecimento e o nível técnico tem melhorado bastante, tem auxiliado os produtores nesse sentido. Você tem visto isso também, Rafael? Isso, inclusive, um dos objetivos com relação a essa iniciativa da CNA de capacitar um técnico para atuar junto às lideranças dos produtores nas CADEC visa essa questão da profissionalização, né? Ou seja, você colocar alguém ali para ajudar o produtor que conheça de lei da integração, tem ali também a contextualização na prática das aplicações da legislação, né? Entenda um pouquinho mais com relação a técnicas, ferramentas de negociação, saiba fazer uma condução de uma reunião de forma a tentar ali pelo menos equilibrar as forças, né? E aumentar a possibilidade de melhorias com relação às condições dos produtores. E um ponto fundamental, que eu acho que é a mensagem aqui hoje, né? O gerenciamento, a gestão do custo de produção, né? Então a gente, dentro desse treinamento promovido na semana aí do dia 12 a 16, o objetivo principal é capacitar técnicos para atuarem nas CADECs e transformar aquele ambiente de negociação de forma mais profissional e trazendo aí informação para o produtor poder discutir com mais embasamento e subsídio junto à agroindústria. Eu acho que até um ponto interessante de trazer aí para essa questão da CADEC é o papel dela como aglutinador, né? Se o produtor está ali debatendo com a integradora de forma individual, ele tem um poder X de negociação, ele tem até um ponto que ele consegue ir. Mas quando você usa a CADEC dessa forma mais estruturada, de forma a coincidir ali, que a mesma demanda do Ishikawa e do Rafael, que são dois avicultores, estão caminhando para o mesmo sentido, eu acho que esse é um papel fundamental também, porque essa organização de produtores faz parte do nosso modelo operacional aqui, né, como sistema CNA também. A gente apoia iniciativas como essa justamente para que o produtor tenha a voz nesses ritmos de negociação. Traz a visão que a gente espera do papel dessa relação produtor-integradora, que é uma visão de distribuição justa de resultados, né? Que eu acho que é um ponto focal aqui que a gente tem debatido bastante aí nas pautas, né? A gente, que eu falo aqui, é mais o Rafael do que eu propriamente dito, né? O Rafael está nessa linha de frente aí. Para entender isso realmente como algo que é onde o produtor pode ter a segurança de que tem uma estrutura por trás ali, que ele não está sozinho nesse sistema onde ele consegue ter esse amparo de uma forma um pouco mais organizada, né, Rafael? Como você colocou, né, Thiago? É uma relação de integração onde a indústria depende do produtor e o produtor depende da indústria com relação à garantia de comercialização, né? Então o que a gente busca realmente é um equilíbrio nas forças ali dentro dessas negociações, como você colocou, né? Visando uma distribuição justa dos resultados da atividade. Então a hora que ganhar, vai ganhar todo mundo junto, a hora que perder, vai também dividir esse resultado menos positivo ali, negativo se for o caso, né? Então o objetivo é melhorar a relação, visando aí uma maior integração, de fato, fazendo jus ao sistema integrado de produção. E acho que a gente tem assim tem que ter um olhar para as CADECs importante pelo seguinte, que a gente ainda não tem a definição da metodologia de valor de referência do FONEAGRO, né? Então, nesse contexto que a gente ainda não tem algo definido, não há consensado, não está consensado, a CADEC toma um papel fundamental, porque é ela que vai definir qual que vai ser o valor praticado na unidade dela, né? Então, ela já vem com esse papel de
harmonizar os dois lados, né? Trazer para a mesa de debate os dois lados, tratar de forma isonômica todos os produtores, né? Vamos tratar igual todo mundo. E nesse momento em que a gente não tem ainda uma metodologia para definir o valor de referência, é a CADEC que está definindo. Então, acho que nesse contexto que a gente tem hoje, o papel da CADEC é fundamental, tanto de organização do lado dos produtores, como nessa relação de integrado e integração, né? E isso está previsto, né, no Manual de Constituição das CADECs, né, que é um documento elaborado pelo FONIAGRO, né, que coloca aí que até que essa metodologia seja definida, cabe à CADEC ajudar, participar dessa construção aí da metodologia, né? Ou seja, é um documento ali que tem a participação dos produtores e também acordado aí com a agroindústria no sentido desse papel da CADEC dentro da cadeia integrada. Bom, eu acho que o papo tá bom aqui, a gente está conseguindo realmente fazer essa informação chegar lá na ponta, justamente pelas ações que a CNA tem desenvolvido. Esse podcast é mais uma iniciativa para levar esse tipo de informação para o produtor, mas o que a gente tentou debater aqui foi justamente os dois lados da questão, né? A primeira, a questão do olhar do produtor para a atividade dele de forma mais segura, né? Mais planejada, entendendo o meio que ele está inserido ali através da documentação lá referente aos lotes que ele tem entregado, né? E a toda a forma de negociação que é feita. O segundo ponto também que a gente reforçou bastante aqui foi a atuação das CADECs para trazer, nesse sentido, a segurança para o produtor, que ele não está sozinho aqui nesse sistema de negociação, que todo mundo está ali buscando realmente uma remuneração justa para a atividade. Enfim, a temática do podcast foi debater esses pontos justamente para trazer luz para esses produtores que estão nos ouvindo agora, e a ideia é sempre trabalhar em prol dessa turma aí. Eu queria agradecer ao Edson Ishikawa pela participação aqui. Edson, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, fico à disposição aí, foi um prazer. Rafael, obrigado mais uma vez pelo suporte aí, pela troca de informações. Obrigado, Thiago, obrigado, Edson, também pela participação e fico à disposição aqui, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até a próxima sexta-feira com um novo episódio e um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Thiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.